Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos do planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do aplicativo RPT Play. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis Televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise deste programa você poderá assistir no próximo domingo pela RPT a partir de 9 horas da manhã. Em tempo real também você assiste pelo Facebook. É só baixar o nosso aplicativo da RPT Play no seu celular em Play Store e nos assistirá em qualquer canto do planeta. Nosso programa também está no YouTube e para acessá-lo basta que você digite no campo pesquisar o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos e meio de programação com os mais variados temas, sempre direcionados à informação de notícias do momento, temas históricos e culturais, temas políticos, referencial à pesquisa acadêmica ou ao entretenimento do internauta. Bom, hoje, dia 10 de janeiro de 2019, programa ao vivo, e o primeiro quadro é o dia 10 de janeiro na história. Vamos à vinheta? Em 1855, a Itália se alia à França e à Inglaterra com o propósito de lhes conceder ajuda na Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi uma das coisas mais violentas do mundo, uma das guerras mais terríveis da história da humanidade. O negócio não foi brincadeira, não. E lá fez-se o primeiro ensaio de desembarque naval, foi uma guerra violentíssima entre aliados, França, Inglaterra e Itália, contra a União Soviética. Contra a Rússia. A União Soviética não existia na época, era o Império Russo. 1877, é estabelecido na Espanha o serviço militar obrigatório. No Brasil, nessa época, nem se pensava nisso. Em 1920, entra em vigor o Tratado de Versalhes, para solucionar os problemas surgidos na Guerra de 14-18. Na realidade, o tratado era o Tratado de Paris, e ele foi sediado na cidade de Versalhes. Em 1923, os Estados Unidos retiram as tropas americanas da província da Renânia, na Alemanha, decorrente das tropas que lá estavam sediadas desde o final da Primeira Guerra Mundial. Em 1928, Leon Trotsky e mais 30 membros da oposição esquerdista são expulsos da Rússia. Houve uma dissidência entre Trotsky e Stalin, ambos eram herdeiros da liderança deixada pelo falecido líder russo que tinha morrido um pouco antes, que foi Lenin. Lenin era a grande liderança comunista. Com o falecimento dele, 2 disputaram a liderança, a sucessão. E Stalin acabou ganhando essa disputa. Posteriormente, o próprio Trotsky é assassinado no México, onde ele se exilou. E foi o próprio Stalin que ordenou o assassinato dele. E assim, os bolcheviques consolidaram a sua hegemonia na União Soviética. O assassinato dele foi em 1940. Bom, em 1932, tudo isso que eu estou falando aqui é o dia 10 de janeiro na história. Em 1932, a grande criação de Walt Disney, o Ratinho Mickey, é registrado e publicado pela primeira vez.
1941, firmado em Berlim o Pacto Germano-Soviético, que delimita as novas fronteiras entre os dois países. Esse acordo é uma decorrência da invasão da Polônia, que foi dividida entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Em 1945, o rei Jorge VI da Inglaterra, em Londres, inaugura os preparativos da Organização das Nações Unidas, que posteriormente se torna Nações Unidas. Em 1969, a Suécia é o primeiro país ocidental a reconhecer e estabelecer relações com o Vietnã do Norte. Parece um castigo, né? A Suécia era um país que já estava trilhando a rota do comunismo, do socialismo. Tiraram os poderes do rei, se tornaram um país eminentemente socialista, criaram uma série de confusões com o setor empresarial, praticamente extinguiram o lucro na Suécia. Ninguém podia ganhar mais do que aquele limite, se trabalhasse mais ia pagar mais imposto ainda, chegava ao ponto até de pagar mais imposto do que se ganhava. E hoje a Suécia está virando em frangalhos. A Suécia hoje é um país complicadíssimo na Europa, além daquele problema que eles têm lá com os muçulmanos e com os refugiados, muita violência. A Suécia está completamente mudada daquilo que já foi de maravilha um dia, graças ao socialismo que hoje domina a Suécia. Tiraram os poderes do rei, o rei praticamente nem mora mais lá, mora na Espanha. É uma situação muito ruim a da Suécia. Em 2000, a América Online concorda em comprar a gigante da mídia Time Warner por 162 bilhões de dólares. É a maior fusão corporativa da história até então. Bom, então agora estamos encerrando o nosso dia 10 de janeiro na história e vamos ao nosso jornalismo dossiê História e eu vou pedir a vinheta. Muito bem, meus amigos. Vou primeiro passar o vídeo do Ronaldo Caiado fazendo uma crítica àquele período do Lula e da Dilma, indignado com essa propaganda toda, que principalmente a Dilma, que está viajando o mundo, falando mal do Brasil, colocando ela como uma vítima, o Lula como outra vítima, e ele tece umas palavras bem colocadas. Senador Ronaldo Caiado, vou pedir o vídeo. É uma irresponsabilidade ímpar de uma pessoa que se acha no direito de pedir a intervenção de outros países sobre uma democracia consolidada, onde a ex-presidente Dilma foi caçada por corrupção, onde o ex-presidente Lula está preso por ter assaltado todas as estatais no país, roubado até os aposentados, os fundos de pensão, o BNDES, o Petrobras, e querer agora lançar uma campanha mundial para tentar vitimizar o ex-presidente Lula, chega à beira do ridículo, responsabilizando a imprensa, dizendo que a imprensa está pressionando o judiciário. Por isso que o judiciário não solta o ex-presidente Lula. Olha, é uma afronta ao judiciário, à Procuradoria-Geral da República, até ao decoro do Senado Federal, uma atitude como essa. É algo realmente que é muito semelhante à prática venezuelana. O que eles queriam é imaginar que podiam amanhã aqui entrar com os seus cubanos, que hoje praticam os assassinatos e todo o grau de violência contra o povo venezuelano, que são conhecidos como os coletivos. Então, por isso, eu quero deixar claro a nossa indignação
tá certo? A um partido que não aprendeu, tá certo? A lição que o povo brasileiro lhe deu, que é a não conivência com a corrupção e com a má utilização do dinheiro público. O PT, ele não só foi derrotado nas barras da justiça, como também será derrotado. Bom, então, aí está a história, a análise do Ronaldo Caiado, senador Ronaldo Caiado, que foi recém-eleito governador de Goiás, com muita justiça, aliás, diga-se de passagem. O Ronaldo Caiado analisou, indignado, essa situação toda de querer colocar a culpa na imprensa e etc., e vitimizar Dilma e Lula. É realmente uma situação que deixa todos nós estarrecidos, porque eles são teimosos. Agora, eu vou mostrar aqui um pouco do vídeo do Ariel, que é um cientista político, e ele sustenta que os líderes comunistas são psicopatas. E você vai ver que essa história do Lula, de se tornar inocente, da Dilma viajar o mundo com o dinheiro nosso, que ela está viajando com o nosso dinheiro, né? E se vitimizando lá fora, fazendo palestra com aquela verbosidade dela ridícula, nós temos, então, uma situação periclitante. O Ariel analisa isso de uma maneira, assim, bastante dentro de um perfil psicológico. Vamos ouvir a fala do Ariel. Vocês só não reparem que eu vou cortar o vídeo depois de 4 minutos, porque não deu tempo para fazer uma edição resumida e eu vou passar o vídeo assim, vou fazer um corte brusco lá pelos 4 minutos. Mas a parte mais importante vai ser analisada aqui. Vamos ao vídeo do Ariel, então. Intelectuais de esquerda não são pessoas normais. Eles são psicopatas. Todos os movimentos conduzidos pelo comunismo mundial são movimentos conduzidos por líderes psicopatas. Toda a manifestação desses movimentos, a coordenação, a forma de atuação do movimento é conduzido em cima da mentalidade psicopática. O que é um psicopata? Um psicopata não é um doente mental. Muito ao contrário. Um psicopata é um indivíduo no seu pleno juízo, que simplesmente não tem um fator. Ele não tem emoção. Isto é comprovado cientificamente. Ele é desprovido de carga emocional. Ele é razão pura. E ele tem um pleno e total domínio da sua capacidade de raciocínio. Um indivíduo que é desprovido de emoção e é completamente, uma vez que você suprime a emoção do corpo humano, o homem é raciocínio puro. Eles são indivíduos que raciocinam muitíssimo bem, são frios, calculistas. Claro, retire a carga da emoção e do sentimento de um ser humano, o que restar é um psicopata. Este livro aqui, desta média, explica precisamente o que é um psicopata. Este livro aqui, que não é científico, é o relato de uma mãe onde o seu filho, Kevin, era um psicopata. Este livro é impressionante porque o filho dela planeja, durante 10 anos seguidos, o assassinato da família e da escola como um todo. Foi um caso dramático nos Estados Unidos. Assim como esse, existem inúmeros. Muito bem. Como é que funciona a mentalidade psicopática? Baseada em cima da razão. Para este psicopata, a mentira não é um erro e não é um engano. Muito pelo contrário. Todos os argumentos que a mente pode criar intelectualmente para encontrar os caminhos para atingir o seu objetivo serão utilizados. Para aquele que é normal, portanto que não é psicopata, e que é regido por uma mentalidade religiosa ou dentro do escopo da mentalidade ocidental cristã, para este indivíduo, por exemplo, mentir é uma coisa moralmente incorreta. Isso não acontece com um psicopata.
A mentalidade revolucionária é invertida. Invertida, mesmo. Se o Brasil não entender isto, nós não conseguiremos combater o movimento comunista já instalado dentro do Brasil e nem tampouco a doutrinação comunista que vem pela via ideológica escolar. A mentalidade revolucionária é invertida. Isso significa que essa mentalidade é, por essência e natureza, mentirosa, agressiva e dissimulada. A quantidade de vezes que o Lula mente publicamente, e vejam vocês que ele não tem o menor traço facial, a pupila dele não dilata, não acontece absolutamente nada na expressão facial dele. O José Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff, Stalin, Marx, Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro. Se você pegar Marilena Chauí, se você pegar todos esses psicopatas, não é? O que acontece? Com essa mentalidade revolucionária, eles são feitos, preparados, tecidos, urdidos exatamente para mentir. Vladimir Putin, Alexandre Dugin, Olavo de Carvalho, por exemplo, num outro livro chamado Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, em que ele faz um debate entre ele e o Alexandre Dugin, ele mostra toda a mentalidade revolucionária de Alexandre Dugin e as mentiras inúmeras que ele conta. Ele desmonta uma por uma. Até que chega um ponto que Alexandre Dugin fala: se eu soubesse que o senhor Olavo era dessa forma, eu não teria aceitado este debate. Claro, ele foi desmascarado. Então entenda o seguinte. Ponto vital para você lidar com um psicopata comunista. E todos os comunistas são psicopatas. Aquele que não é, todos os que assumem cargo de chefia são escolhidos precisamente porque são psicopatas. Portanto, as principais lideranças são psicopatas. O movimento que vem abaixo, aquele que vai sempre liderar alguma coisa, é o que tem mais característica psicopática. Se eles não são clinicamente psicopatas, os grupos dos movimentos abaixo, eles são treinados dentro da mentalidade psicopática. Isso resulta... Isso. Muito bem, então cortamos aí o vídeo é mais longo, mas eu tenho outras coisas aqui para trazer para vocês, então eu resolvi cortar esse vídeo, que a parte fundamental dele nós já colocamos, que é a psicopatia dos comunistas. Agora nós vamos mostrar para vocês um outro tipo de psicopatia, a violência na Europa trazida pelos refugiados de várias matizes. Inclusive a violência trazida por religiosos fanáticos que estão querendo mudar o perfil do europeu, o perfil do comportamento europeu. Então vamos a esse vídeo da violência na Europa. Ça vraiment c'est du lourd. In der U-Bahn-Station die Treppe runtergeschubst. Was willst du machen? Polizei? Die Polizei kann nichts machen. Was wollt ihr denn? Ich habe mit euren Gesetzen nichts zu tun. Warum? Ich habe eine ganz andere Religion, eine ganz andere Mentalität, ganz andere Kultur. Eure Männer haben keine Eier. Eure Polizei kann den Kindern nichts machen. Ich kann die anspucken. Die können gar nichts machen. Ja? Ich kann hingehen, jemand hier kaputt schlagen. Die können nichts machen. Was willst du machen? Was willst du machen? Du hast in deinem eigenes Land gar nichts zu sagen. Eure Politiker, bla 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 bla. Die reden. El gobierno de España lo que tiene que hacer es un llamamiento a la solidaridad de la Unión Europea. Y en ese sentido yo creo que es muy importante reforzar esa política migratoria. Ich bin gekommen, ich gehe nicht mehr zurück. Egal was. Que estamos a favor de regular la inmigración regular. España necesita recibir gente que venga a trabajar. Die haben keine Eier, eure Leute.
Du hast die ganzen Jahre, bist du, keine Ahnung, wie alt geworden bist, gearbeitet. Es que la mayoría de los habitantes de la capital inglesa no son anglosajones, sino inmigrantes. El fenómeno ha provocado que los propios nativos ya no se sientan completamente integrados en la sociedad. Nosotros somos la comunidad musulmana, seguimos patrullando para limpiar las calles de todos los pecados. Son las grabaciones del proyecto Sharia que está activo en Londres. Sus integrantes salen por la noche para implementar las leyes islámicas a las mujeres que visten con minifaldas o a hombres presuntamente homosexuales. Was wollt ihr machen? Wir scheißen auf eure Gesetze, wir scheißen auf eure Kultur, wir scheißen auf eure Mentalität, wir scheißen auf eure Polizei. Eure Richter haben keine Eier, ja? Wir backen eure Frauen an, ja? Wir machen, was wir wollen, schubsen, treten, spucken, was wollt ihr machen? Frankreich schon vorbei, Belgien vorbei, Holland sowieso vorbei. Scheißegal. Ich bin gekommen, ich bleib hier. Allahu Akbar. Was machen? Après les gaz lacrymogènes, les jets de pierre. Aber wir haben Anwälte, die erzählen uns alles, was hier so alles geht und was nicht geht, ja? Kann die Polizei nichts machen. Muito bem. Bom, então estamos de volta e essa é a violência na Europa. A coisa lá está muito feia. Abriram o socialismo, quiseram abrir para todo mundo, coitadinho das vítimas, dos refugiados, hoje eles estão dominando a Europa. Nós não queremos isso aqui no Brasil. Não queremos, definitivamente não queremos isso aqui no Brasil. Refugiado, imigrante, que vier para cá, tem que passar por uma seleção, tem que ser analisado. E nós temos que ter o domínio completo. O Brasil é um país muito vulnerável para importar esse tipo de violência. E essa violência de fanatismo religioso não se cria no Brasil. Muito bem, então vamos agora a Dilma e o Putin, que tinham armado o projeto Aster para o Brasil. Um projeto eminentemente comunista, polarizado para a Rússia de Putin. Vamos lá, vamos a esse vídeo. Foi estabelecida uma parceria estratégica entre o governo russo e o governo brasileiro. Era o senhor, então, presidente da Rússia. E de lá para cá, esse será um dos elementos propulsores da nossa parceria. В 2004 году, в то время, когда вы занимали пост президента Российской Федерации, было установлено стратегическое партнерство, и мы направляем все наши действия, учитывая те приоритеты, которые тогда установлены. Para nós são prioridades importantes na nossa relação bilateral a adesão à missão Aster. Acreditamos junto ao meu governo, cumprimento simbólico na infraestrutura, na energia, na área. С самого начала строились на принципах сотрудничества и уважения интересов. В Сочи зимние Олимпийские игры, Бразилия. Россия также ориентируется на ваш опыт, уважаемые друзья, в такой неформальной обстановке. С такой любовью рассказывала мне о своей стране, о Бразилии. Итак,
с такой страстью говорила о планах развития Бразилии, что у меня нет никаких сомнений, что все они будут реализованы. Мы искренне нам этого желаем. Позвольте предложить тост за дружбу между нашими странами и народами, за здоровье госпожи президента и всех и других здоровья. Bom, então, pelo que vocês estão vendo aí, esse vídeo foi fechado a 7 chaves, poucas pessoas realmente ficaram conhecendo. Esse projeto Aster era um projeto de formar um bloco contra os Estados Unidos, contra os aliados americanos e formar aqui um bloco comunista definitivo. Seria o golpe fatal. Talvez se Dilma tivesse continuado e não fosse caçada, ao final do governo dela, neste exato momento, nós teríamos uma nova reeleição do PT, a consolidação, já teríamos aqui soldados soviéticos, russos, cubanos, bolivarianos, eliminando praticamente a nossa força do exército, que não teria condição de competir, e acabaríamos exatamente como a Venezuela. Nós fomos salvos pelo Congo. Se a Dilma não tivesse sido caçada, nós hoje seríamos um país alinhado ao socialismo internacional. Essa que é a verdade. E a propósito desse tema, o nosso tema de fundo é sobre a Venezuela. Nós vamos analisar um pouco com o nosso convidado a situação da Venezuela. Eu trouxe para vocês, meu convidado de hoje, Jesus Henrique Guevara Dias, um venezuelano do estado Bolívar, aquele que faz fronteira com o Brasil. Ele é da cidade de Puerto Ordaz, que é a capital do estado, né? Do estado Bolívar, é isso? Jesus Henrique, ele era estudante de advocacia lá e atualmente está morando em Petrópolis e trabalha num restaurante. Boa noite, Jesus, foi um prazer grande te conhecer. Boa noite, um prazer também. Você está aqui conosco, tá? E eu pergunto a você, você é um exilado? Você se considera um exilado ou você veio para cá voluntariamente sem nenhum problema? Bom, para eu falar a verdade, eu me considero um exiliado, sabe? Um exilado, né? Um exilado, mas que uma coisa é vir aqui e não saber o que vai acontecer com sua vida, sem ter um projeto de alguém dia vir aqui, compreende? Posso falar assim, eu não sabia, há 3, 4, 5, 6 meses que eu moraria aqui em Brasil. Sim. Mas as circunstâncias, tudo o que está acontecendo na Venezuela, me levou a tomar a decisão de vir aqui. Mas eu estou feliz aqui, mas é muito difícil poder compreender, deixar todas as coisas de sua vida, todo o passado de sua vida, em um momento, compreende? E a sua família está lá na Venezuela? Eu, graças a Deus, estou aqui com minha mãe e com minha irmã, compreende? Sim. Mas você deixou outros parentes lá, né? Minha pai, todo meus tios, avó, tudo. Tá. Então é muito difícil. Eu não desejo isso para qualquer pessoa, para ninguém, melhor dizer, sabe? E a questão da alimentação lá, como é que ficou? Meu amigo, eu posso falar uma coisa, sabe? Por exemplo, você trabalha, qualquer trabalho, por um salário mínimo, né? Sim. Qualquer pessoa no mundo trabalha, pode ser, por um trabalho mínimo. Lá em Venezuela, com o salário mínimo que você ganha, você não pode comprar 2 quilos de frango, compreende? A situação... Quer dizer, o que se ganha por um salário mínimo lá não compra 2 quilos de frango. Por exemplo, aqui em Brasil... Mas o governo dá comida? Completa o resto da comida? O governo dá uma caixa, mas ele dá em uma caixa cada 2 meses, mês e meio, ele dá para vocês uma caixa. Ele tem farinha, açúcar, feijão, muito pouco. Eu acho que isso alcança para uma semana. Quer dizer, é uma bolsa, né? Uma bolsa alimentação. Sim, isso fala... Farinha, feijão, arroz. Farinha, feijão, arroz, açúcar, sal. E essa quantidade dá para quantos dias? Eu acho que para uma semana, não mais uma semana. Mas isso não é todo, mas eles só dão de 60 em 60 dias. Pode ser 45, 60 dias. Sim.
de por medio, sabe? Não dá. Mas outra coisa que são tantas coisas que eu posso falar, essa comida que trouxeram eles de México, comida podre, comida que está estragada, e já saído em todos os noticiários do mundo, ha saído essa notícia, sabe? Esse é um negócio que eles têm com pessoas em México, sim, que enviam a comida estragada para a Venezuela. A leite dá câncer, a leite que levam para a Venezuela. O leite que leva do México para lá é um produto cancerígeno. Um produto cancerígeno. E você pode procurar em YouTube, na mídia, todo. Aí vai encontrar todo o que... Todo. Então, são produtos de terceira qualidade. Agora, qual é a impressão que você tem, pessoal, do Maduro? Sabe, eu estava assistindo o vídeo de agora, e para mim é um psicópata. Sim. Mas uma pessoa não pode ser uma pessoa normal quando ele sabe que a maioria das pessoas na Venezuela estão morrendo de fome. E se não morrem de fome, morrem de doença. E se não morrem de doença, morrem de atraco por ladrões, sabe? Lá não há autoridade, não há polícia, não há nada. E essa milícia deles são cubanos mesmo ou são venezuelanos? Ele tá infiltrado cubano, sabe? Muito cubano. Alguns generais são cubanos, já. E parte de cubanos também. Ele acabou com o exército venezuelano, né? Ele não acabou com o exército venezuelano, sabe? O que aconteceu em Venezuela é que o exército está pegando dinheiro de aí, sabe? O exército pega dinheiro, ele reparte para os generais. Ele repartiu, na notícia há pouco, um mês, ele repartiu $50 milhões para todos os altos mandos, sabe? E de aí... A cúpula das Forças Armadas. Não para soldado raso, não. Só para a cúpula. E ele que dá as ordens, sabe? Não, eu acho que os militares venezuelanos, os mais baixos, devem revelar contra o governo dele, em algum momento, porque eles também estão passando fome. Mesmo que todo o país. Não há nenhum agora que não está... Quer dizer que você acredita que até os militares estejam de patente mais baixa estão passando fome também? Não, eu não acredito, então, eu tenho certeza. Então eu não acredito, tenho certeza disso. Então, fatalmente, haverá uma revolta em breve. Eu acho que sim. Dos oficiais de baixa patente. Mas sabe que eu tenho quase já 19 anos escutando isso. Sabe? 19 anos escutando isso, então não sei se pode ser hoje, amanhã, mas pode ser em 10 anos. Tem uma guerrilha lá atuando, uma guerrilha. É uma guerrilha, não tanto contra uma guerrilha. Maduro, sabe uma coisa, meu amigo, que em nosso país é uma gente muito civilizada, muito tranquila, sabe? Sim. Somos pessoas alegres que não vemos vivido uma guerra nunca, compreende? Sim. A primeira vez na história da Venezuela acontece uma situação assim. Então, como a pessoa não está acostumada a isso, eles não alçam a voz forte, compreende? Então, ficam sem alternativa. E estão sem lideranças também. A liderança é outra coisa, meu amigo. Sabe que agora, já há pouco de 2, 3 meses, se ha descoberto que em Venezuela a oposição também está com o governo, sabe? A maioria dos líderes políticos de oposição estão em complô com o governo. Então aí é muito difícil já. Não há uma liderança política que se pode ter fé em eles. Não há ninguém, agora não há ninguém. E então aí já a pessoa não acredita em ninguém, não pode sair um a falar, vamos a derrocar a Maduro, vamos a sair disso. Não, porque não acreditam em eles. Bom, eu sei que o Maduro está muito preocupado com o Brasil agora, com a vitória do Bolsonaro. E o Brasil, naturalmente, aliado aos Estados Unidos, vai fazer uma grande pressão contra o Maduro. Eu digo a você e afirmo, não sei quando ele vai cair, mas quando ele vai cair numa desgraça terrível, como caiu o Gaddafi, aquele ditador lá do Iraque, né, o Saddam Hussein. Vai ser uma morte trágica. É um que está fadado a morrer tragicamente e de maneira violenta, pagando todos os pecados dele e toda a brutalidade que ele impôs ao povo venezuelano. Eu tenho um vídeo, que aliás foi você que me enviou, rechaçamos, que ele está indignado com a vitória do Bolsonaro e agora ele colocou na cabeça
que o nosso general Mourão está fazendo um movimento para invadir a Venezuela junto com os Estados Unidos. Então vamos assistir o vídeo. Vídeo Rechaçamos. Vamos lá, Master. Mourão es el vicepresidente que todos los días dice que va a invadir a Venezuela, que Brasil va a utilizar sus fuerzas militares. Declaró, aquí está la agencia ANSA, General prevé golpe de Estado en Venezuela. General Hamilton Mourão, ahí aparece al lado de Bolsonaro, el que tiene cara de loco que está ahí al lado, cara de loco, un loco. Declarar lo que él ha declarado es cosas de loco. Decir que una fuerza militar brasileña va a ingresar a Venezuela es de loco. Ustedes pueden entender la indignación que puede sentir un venezolano, una venezolana, cuando su país es amenazado por un loco como el vicepresidente de Brasil. Me imagino que él va a venir al frente de las tropas, ¿verdad? Cobarde, loco cobarde. Me imagino que ese loco cobarde va a venir al frente de las tropas. ¿Ah? Povo do Brasil, eu tenho vergonha por lo que está falando o narcoditador Nicolás Maduro. Isso não é o que representa o pensamento do povo venezuelano. O povo venezuelano apoia a vocês porque vocês acordaram do comunismo. Pero também quero falar-te a ti, Nicolás Maduro. Tú tienes que respetar la decisión del pueblo de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro es una de las personas más respetadas del país y el general Mourão es el militar más respetado de toda la Fuerza Armada de este país. Los brasileros se cansaron de ti y de tu mejor amigo Lula da Silva. Se cansaron de tus casos de corrupción con Odebrecht. Se cansaron de que sigas robando el dinero de los brasileros a través del BNDES. Se cansaron de que sigas financiando dictaduras en la región con tus amigos del Partido de los Trabajadores. Nosotros no somos como la falsa oposición que te sale a rescatar cuando tú se lo pides. Nosotros sí queremos en serio sacarte del poder. Nosotros queremos poner orden en Venezuela con libertad, porque nosotros defendemos a la familia, nosotros defendemos a nuestras tradiciones y además porque estamos acompañados por Dios. Así... Muito bem. Então, isso aí é um espelho do que a indignação do povo. E essas pessoas que estão falando isso lá, ainda tem liberdade de expressão para poder falar isso? É gente que está fora no exílio. Porque ele está em Brasil morando, sabe? Ah, está morando no Brasil. Ele está morando em Brasil. Se estivesse lá, já estaria morto, né? Ele não estuviera morto, mas estuviera preso na cadeia. Diz que a cadeia lá, inclusive para os militares lá, a cadeia da oposição, né? Eles ficam numa situação terrível lá, passando fome, miséria. Sabe que eles têm uma cadeia lá que seu nome é a tumba, sabe? Uma tumba. Você fica, eu acho que, o que lembro, são 100 metros abaixo de terra. Sim. Então, 4 paredes, não vê só, escuras. Podem deixar a los presos 2 meses, 3 meses encerrado, fechado. Eles morrem, a pessoa morre louca. Todos. Louca, volta Caem louca. todos os dentes. Sim. É muito difícil. Para poder falar uma coisa assim na Venezuela, você tem que sair daí. Porque eles pegam. Você tuitea algo em Twitter, você bota alguma coisa em Twitter em contra, vão e eles te pegam. Você não pode fazer nenhum meme, sabe que é um meme? Não pode fazer um meme. Você faz há 2, 3 meses atrás. Cuidado com o teu microfone aí. Bombeiros, sabe? Eles fizeram um meme de um burro, porque lá em Venezuela Maduro é mais burro, sabe? Andavam com um burro e que era presidente Maduro, mostrando. Ele era motorista de ônibus? Ele era motorista de ônibus? Ele era motorista de ônibus. Então o burro era Maduro. E mostrando todo lo que faltava em la estação de bombeiro. Senhor Maduro, aqui nos falta tal coisa. Cuidado que você tomou. Foi um vídeo muito gracioso, engraçado, totalmente. Mas, depois de 2 dias, pegaram eles. 2 bombeiros estão na cadeia agora, por isso, sabe? Não pode falar nada. Meu amigo, eu posso falar tantas coisas de Maduro, de tudo o que está acontecendo em Venezuela, que a vezes esqueço de tanta coisa ruim que acontece lá, esqueço tudo. Sabe que você não pode, em Venezuela,
nem sequer não pode comprar um par de sapatos para você, não pode uma blusa, uma calça. A pessoa lá não tem roupa lá, não tem roupa, não tem comida, não tem nada. Não, antes, vai já se 10, 5, vamos a 5 anos atrás não era assim. Era um país como o Brasil, um país tranquilo, sabe? E era um país rico, né? Um país rico, muito rico, amigo. Um país que... O petróleo lá continua sendo explorado ainda? Ou continua parou? sendo explorado, mas sabe que como a indústria nacionalizou e agora os chefes das indústrias são militares que não sabem nada de petróleo, só sabem roubar, a indústria decaiu, agora está produzindo o 20% de tudo que produzia antes. De tudo que produzia antes, e não nada mais petróleo. Em Venezuela, eu posso falar, em Venezuela somos o primeiro país com mais reservas em petróleo, mas somos o terceiro com mais reserva de ouro. Somos entre os primeiros 10 entre os mais reserva de água, igual que Brasil. Coltán, que é um mineral muito, já é melhor que o ouro. Não sei se sabe que é coltán. O coltán, um mineral chamado coltán. Coltán. Usa muito para a indústria de celular, para bombas nucleares, muito, para tudo. Sim. É um mineral, se encontra na Venezuela. Agora os chinos estão explotando ele, porque é uma das principais... Tem o Jasper também lá, né? Reserva de Jasper. Muito. Mas de hecho, lá na Venezuela, na Gran Sabana, não sei lá no teu estado, eu fui visitar um local, que tem um rio lá e Quebradas Jasper. E é todo Jasper. Tem. Venezuela é um país muito rico, graças a Deus. Rico em reservas naturais. Sim. Mas rico em mente de algumas pessoas, não. Compreende? Porque, sabe, eu penso que todo aconteceu porque as pessoas acreditaram em um líder chamado Chávez, que antes de ele ir por via democrática, ele primeiro pegou 2 golpes de Estado e morreu muita gente, sabe? Você não sei se sabe a história de Venezuela. Chávez, em 1992, ele fez um golpe de Estado. O Chávez. Ele perdeu, né? Perdeu e foi preso, né? Ele foi preso e ele falou antes de que, quando pegaram a ele, falou, por agora, sabe? Ele falou uma frase muito famosa em Venezuela, essa, por agora. Depois, em 99, voltou por la via democrática e as pessoas acreditaram em ele. E agora, em Venezuela, acontece este desastre. Eu ainda não compreendo. Eu, para essa idade, não tinha idade para eu votar. Mas eu não hubiese votado por ele, sabe? Votar na eleição. Porque uma pessoa que matou muitas pessoas em um golpe de Estado, não uma, sino 2 vezes, sabe? Não pode para dar o poder a ele, de presidente. É uma loucura total. Agora, o Maduro se viu perdido porque a maioria das nações livres do mundo, a Europa de uma forma geral, ela não está mais dando apoio ao Maduro. Então o Putin viu a oportunidade, já que aqui se frustrou com o Bolsonaro, viu a oportunidade de fazer agora uma aliança com a Venezuela, mandou para lá aviões e tal. E aí o Putin está mandando um recado para o Bolsonaro. E vamos ver qual é esse recado que ele está mandando em relação à Venezuela. Então vamos lá. Master. É o nosso último vídeo, o recado de Putin a Bolsonaro. Será que vai conseguir aí, Master? O recado de Putin a Bolsonaro. A América Latina está passando por uma renovação no âmbito da política internacional, onde as maiores potências do mundo voltaram a disputar influência política e econômica, em moldes similares aos que ocorreram durante o período da Guerra Fria. Em meio a essa nova configuração, 2 países passam a ocupar um polo de destaque nessa disputa: Brasil e Venezuela. Outrora aliados políticos e ideológicos, as declarações do governo brasileiro eleito em relação ao país vizinho parece tê-los colocados em lados opostos nessa disputa, liderada por EUA e Rússia. Mas esse jogo tem reações a cada ação.
E a reação do Kremlin pelo apoio irrestrito do governo eleito ao Zawad chegou ao Brasil a jato. Ou melhor, jato não, bombardeiro. E dos grandes. Ontem a Rússia enviou para a Venezuela 2 bombardeiros Tu-160, com capacidade nuclear além de outras aeronaves auxiliares. 100 pilotos russos já estão em solo venezuelano para a realização de manobras militares em defesa do país governado por Nicolás Maduro. Devemos dizer ao povo da Venezuela e ao mundo inteiro que, assim como estamos cooperando em diversas áreas de desenvolvimento para ambos os povos, também estamos nos preparando para defender a Venezuela até o último palmo quando for necessário, disse o ministro da Defesa Vladimir Padrino Lopes. Os EUA reagiram imediatamente, fazendo com que o secretário de Estado emitisse duras críticas aos 2 países, que os taxou de serem corruptos enquanto promovem sofrimento a seu povo. O Kremlin triplicou as acusações, considerando as críticas inapropriadas por terem vindas de um país cuja metade do orçamento militar seria suficiente para alimentar toda a África, conforme declarou o porta-voz oficial de Moscou, Dmitry Peskov. Mas o que tem gerado tamanha instabilidade na região a ponto de armas de potencial nuclear serem testadas? As ameaças de Jair Bolsonaro ao vizinho bolivariano. Desde a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro vem fazendo duras críticas e ameaças ao governo de Maduro, a quem já chamou de narcoditador. Ademais, o presidente eleito tem tomado diversas ações demonstrando apoio incondicional ao Zawad Donald Trump, um dos maiores opositores de Maduro e responsável pelo embargo econômico que impede a recuperação econômica no país. Bolsonaro, muitas vezes, se referiu à Venezuela com desrespeito durante a campanha presidencial, incluindo-a, inclusive, seu fatídico discurso no Acre: "Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vamos botar esses picaretas para correr do Acre." Já que gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Só que lá não tem nem mortadela. Vão ter que comer capim mesmo, disse o então candidato em discurso, antes de ser ovacionado pela plateia. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito e um dos principais articuladores do novo governo, já chegou a ameaçar a Venezuela com todas as letras, antes da realização do segundo turno das eleições presidenciais. O general Mourão já falou: a próxima operação de paz do Brasil vai ser na Venezuela. Vamos libertar nossos irmãos venezuelanos da fome e do socialismo. A política internacional não é jogada com blefes e fake news e o governo eleito precisa aprender isso muito antes que coloque a soberania e o povo brasileiros em risco. Os bombardeiros russos vieram mostrar que a Venezuela ainda tem aliados importantes, não importa o quão grande seja o novo aliado do ZEU no continente. A autodeterminação dos povos ainda é um princípio universal e está cravada como cláusula pétrea em nossa Constituição. Afinal, não se pode agir como o ZEUA, com orçamento e exército de Brasil. Digam para o presidente eleito: Putin mandou avisar. Esse então é um vídeo que traz assim uma versão do lado venezuelano e daquilo que o Putin pensa a respeito do novo governo brasileiro, a respeito do Brasil, nesse incidente que envolve a Venezuela.
Naturalmente que nós estamos jogando dentro de uma guerra fria. Vai ser blefe para lá e para cá o tempo todo. Mas nós temos que encontrar uma solução para libertar. Não vai ser fácil, mas esse caminho chegará. Não vai ser fácil. Tomara que o presidente Bolsonaro agora possa fazer algo com Venezuela, ajudar à liberação. Eu acho que o país inteiro de Venezuela vai estar agradecido de por vida, sabe? Mas nós só podemos ajudar no momento fazendo um embargo na Venezuela. Sim, pode ser um embargo, amigo, mas sabe que quando na situação de embargo... Acredito que, por exemplo, os Estados Unidos façam um desembarque na Venezuela para tomar a Venezuela e não acredito. Sabe o que aconteceu com Noriega em Panamá? Sabe? Pode... Hoje mesmo, a gravação do programa aqui, ainda citei outra. Hoje é dia 10, no dia 3 de janeiro fez aniversário da prisão do Noriega, a invasão das tropas americanas. Só que você não pode confundir o Noriega no Panamá, daquela época, e os Estados Unidos daquela época também. Porque nós ainda estávamos sob o impacto da Guerra Fria, embora isso foi em 1990, se não me engano, já tinha acabado o muro de Berlim, mas a União Soviética estava se desintegrando, uma situação muito confusa naquela época. Mas hoje a Rússia, a nova Rússia... Sabe que já para Estados Unidos, Venezuela é um problema, sabe? Mas agora com Rússia. A notícia de hoje é que a Rússia vai pôr uma base militar na Archila, Venezuela, hoje. Hoje saiu na prensa isso, e é verdade. Rússia instalará uma base militar. Então, nós não queremos a Rússia no continente americano. Rússia é comunismo, Rússia é socialismo. É verdade. Ninguém país aqui em América Latina quer a Rússia. Estados Unidos não pode deixar que a Rússia bote uma base militar atrás no pátio traseiro dele, sabe? Então, por aí, está falando uma guerra fria, é uma guerra fria, e eu acho que a melhor opção é tirar de uma vez, acabar com o governo socialista de Maduro e já de uma vez deixar a Rússia fora, porque depois de Venezuela a Rússia não tem mais ninguém aliado. É Cuba, mas Cuba já não representa uma ameaça. Vai ser um perigo muito grande se os russos fincarem o pé na Venezuela. E já está pronto, amigo. Saiu, e falta só que Vladimir Padrino López fale que é verdade, mas a base de Rússia em La Orchila, que é uma isla militar em Venezuela, já está pronta quase. Mas Bolsonaro assume no dia 1º de janeiro. Aliás, já assumiu. Esse programa aqui está sendo gravado antes, sim. Mas nós temos que considerar que quando ele for ao ar, que Bolsonaro já assumiu. Então, com essa situação, uma das primeiras coisas que o Bolsonaro vai fazer é uma reunião lá na Casa Branca com o Trump. E dessa reunião, algumas medidas ou contraofensivas sairão em relação a essa ofensiva russa na Venezuela. Mas sabe que um embargo economicamente vai trazer mais miséria ao povo de Venezuela. Sabe, eles sabe, com todas as medidas que han tomado os Estados Unidos em contra de Venezuela, o governo fala que todo o que ha acontecido é por culpa de todo o bloqueio que tem Estados Unidos com Venezuela. Mais embargo, só vai acontecer mais miséria, mais fome, fica mais ruim. Mas acontece que a Venezuela está desarticulada, não tem como reagir a Maduro. Agora, com forças estrangeiras cubanas e russas lá dentro, fica mais difícil para uma revolução armada, uma reação armada do povo contra o regime. Então aí é que só o embargo que resta. Ou então seria uma guerra total entre Estados Unidos, Rússia, Brasil, invadindo de um lado e de outro. Eu não acredito que a Rússia enfrente uma guerra contra Estados Unidos por Venezuela. Infelizmente vou ter que encerrar,
porque o nosso tempo já zerou. Eu agradeço a tua atenção. Renovo aqui um convite a você para voltar numa nova oportunidade. Pode ser um bate-papo mais largo, mais longe. Aos nossos telespectadores, eu quero aqui agradecer a atenção por vocês se manterem cativos ao longo do nosso programa de hoje e renovando nosso compromisso para a próxima quinta-feira, onde teremos aqui uma nova atração. Não esqueça que esse programa será reprisado domingo às 9 horas da manhã. Até lá, um grande abraço.